Salve, super bem-vindo, meu entrevistado de hoje. Eu não sei exatamente o que ele está comemorando, porque é tanta coisa para comemorar. Paulo Ricardo, bem-vindo ao Splash Entrevista. Tudo bem? Zeca Camargo Mundo, meu curador, meu curandeiro, meu novo Olha, guerreiro. curador e curandeiro, eu vou até tatuar, gostei dessa aqui. Vamos, em nome da transparência, eu e Paulo Ricardo, a gente tem se encontrado bastante em outras entrevistas, outros bastidores, e é por isso essa intimidade. Eu, antes de começar, perguntei, ele não enjoou de mim, mas amigo que de muito tempo não enjoou, né? Vem cá, eu não comecei com essa introdução à toa. O que nós estamos exatamente celebrando neste final de 2022? Eu acho que recomeços. Eu sou libriano, né? E fiz 60 anos agora. Você sabe muito bem. Sim, foi uma homenagem maravilhosa do MIS, que eu nunca imaginei. E realmente me emocionei. Eu e Paulo, a gente fez uma... Eles têm um evento lá, o MIS de São Paulo aqui, que chama-se Notas Contemporâneas, tem sempre homenageado. Adivinha quem foi da temporada? Paulo Ricardo, com arranjos lindos das suas músicas, enfim. Vamos falar um pouco mais disso. Mas esses 60 a gente celebrou lá, foi um dia, 2 dias antes do aniversário, foi mal barato, mas tem mais coisa para comemorar. Sim, eu acho que depois de 2 anos de pandemia que atingiu a todo mundo numa medida ou em outra, com diferentes graus de angústia, depressão, solidão, o nosso setor do entretenimento, que a gente trabalha com aglomeração, a gente necessita da aglomeração, foi possivelmente o mais duramente atingido. Então foi uma espécie de grande Idade das Trevas, que durou praticamente 2 anos, né, com algumas ameaças, aí marca-se uns shows, volta. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente está comemorando a vida, né, a volta da vida normal, ou do novo normal, mas a volta dos shows, que é basicamente aonde se dá o grande orgasmo do encontro do artista, da sua obra com o público. Né? Tudo que a gente faz... Claro, existem compositores e letristas que não são performers, né? Não sobem no palco para mostrar o seu trabalho. Mas a gente os chamados cantautores, a gente compõe, a gente grava, a gente mixa, a gente lança, a gente divulga para chegar no grande orgasmo, que é a apresentação ao vivo daquele novo trabalho e tudo mais. Então, a gente está comemorando a retomada e os novos projetos, né? Porque acabou criando uma fila ali, né? Encavalou coisas. Você acabou de escrever esse ciclo todo e lembrou muito bem que ele começa com música, né? Com uma música. Então, também acho que você celebra um ciclo de uma nova inspiração. Herói Made in Brasil é não só uma super música pop, como uma música super atual e me parece uma nova inspiração, alguma coisa que, inevitavelmente, né, depois do que a gente passou ultimamente, um artista, como você, os artistas que a gente gosta, tem que, desculpa, eu vou falar isso com carinho, tem que vomitar uma coisa dessa, né? Você entendeu que esse vômito é com carinho. Exatamente. E com admiração, né? Não, você tem aí um paralelo, já mencionando a questão do vômito, que é o Bob Cuspe, né? Que é a encarnação. Eu tinha pensado, é verdade. Porque nós estamos todos interligados, né? Os quadrinhos, Angeli, que agora não está podendo desenhar, mas que foi uma enorme influência, as artes plásticas, literatura, o cinema. Nos anos 80, as pessoas me perguntam por que esse fascínio, essa permanência dos anos 80, essa insistência dos anos 80 em permanecer na cena. Né? São várias revoluções. É verdade. E eu me sinto parte disso tudo. O punk foi um elemento muito forte. Agora, eu comecei falando mais de política porque nós vínhamos de uma transição, de uma ditadura, de direta já. Era inevitável se falar disso. Sim. Ao longo da carreira, eu fui mudando o foco, falando de outras coisas, mas você tem toda a razão quando você diz que agora é hora de realmente vomitar algumas coisas que estão engasgadas, porque a gente está chegando num ponto em que a gente está olhando para trás, vendo o legado da nossa geração, e aí dá uma certa aflição, né? Um pouco de frustração, mas uma esperança ainda de que há muito a se fazer, que a gente ainda pode fazer. Cara, eu acho até quando você faz uma letra como Herói Made in Brasil, que é uma letra super crítica, e a primeira leitura é tipo,
a gente está na merda. Acho que disso aí pinta uma reflexão, pinta uma cutucada sua, justamente, que é para evoluir, né, Paulo? É para ir adiante, é para ir em frente. Uma autocrítica dessas, ela tem que, no mínimo, vir com a esperança de que, nós vamos fazer diferente. Exatamente. Você falou a palavra-chave, que é autocrítica, porque Exato. nesse momento polarizado, a tendência é apontar o dedo e culpar o outro lado, quando, na verdade, todos nós somos brasileiros, que já é um poço de contradição. Nós somos, já, como eu digo na canção, filhos de Macunaíma, que é o herói sem nenhum caráter, que é uma pessoa preguiçosa, malandra, mentiroso, ardiloso. E se você não entende esse nosso DNA, não tem uma certa complacência com isso, mas, ao mesmo tempo, uma visão focada de que é preciso mudar certos elementos para que a gente possa seguir, prosperar e tudo mais, não adianta. Então, eu fui buscar, na verdade, essa conexão via Tropicália, que se conecta com a Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos esse ano, e chego em Macunaíma, de Mário de Andrade, que é uma das mais belas, ricas e profundas definições do que é ser brasileiro. Então, a gente chega nesse momento de diversas facetas do que é ser brasileiro estão se conflitando. Estamos em busca de uma harmonia quase que genética. Isso é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, mexe num vespeiro que me surpreendeu um pouco. A gente não tinha essa cultura de hater, essas coisas, isso tudo é muito recente. E essa música mexeu com uma questão que eu não tinha ainda vivenciado, né? Com o Herói Made in Brasil, você teve uma resposta imediata de haters, gente que achou que você estava... Não posso nem falar de indireta, que você estava dando algumas diretas para os poderes aqui. Sim, o que acontece é justamente essa contradição entre os fãs de rock e mesmo a mídia, as rádios rock, estarem querendo e pedem coisas né, bons rocks, novos rocks, né, claro, irrelevantes e tal, mas, ao mesmo tempo, eu me vi diante dessa questão política das rádios, em sua totalidade, serem concessões políticas e normalmente pertencem a grupos que são de políticos e oligarcas e tudo mais. Então, eu tive a música vetada em algumas rádios, não pelo aspecto artístico, mas por uma questão de política. Exatamente. Sim. Então, acho que é a função também da música, mas é curioso porque não é a censura como nós vivenciamos nos anos 60, 70, Cálice, a música do Chico, inventar substituir palavras, inventar um codinome. Não, mas é uma censura político-econômica dos grandes grupos. É censura da grana também, é a censura da grana. Censura da grana, censura da grana. E a gente está um pouco dividido nesse aspecto também. E aí começa a superfície essa coisa do hater do ponto de vista mais individual e desse posicionamento antagônico que se transformou, que é uma coisa nova também, numa coisa de ódio que não havia um respeito entre as diferentes correntes de pensamento, né? Qual foi tua reação a isso, Paulo? Assim, imediatamente, que eu tendo a ignorar. Eu acho que, né, qualquer centelha que você joga lá vai alimentar essa fogueira. Mas eu também não sou um monge budista. Tem hora que você fica maluco. Como Paulo Ricardo reage a isso? Olha, eu tive uma força muito grande das rádios que compraram o projeto, que Herói Made in Brasil é um projeto de NFT com os quadrinhos do Mike Deodato, que é o grande nome dos quadrinhos no Brasil, que chegou no topo do mundo, da Marvel, da DC Comics, todo mundo que você imaginar ele desenhou. Vingadores, Batman, Mulher Maravilha, é um gênio mesmo, acabou de ganhar o prêmio Will Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos. Sempre fui fã de quadrinhos. Will Eisner do Spirit, vamos falar, né? Vamos falar todas do Spirit, para quem não conhece, é considerado o grande, o Picasso Deus, da bagaça. E ele
pediu para ouvir a música, eu convidei e fizemos essa fusão. Ainda é uma coisa nova que está ligada ao mundo da criptomoeda, que está tendo ainda um baque muito grande, além da dificuldade de se entender como isso funciona, mas é um projeto que me deixou muito feliz pela realização. Quando ele ficou pronto e o clipe está no YouTube, no meu canal do YouTube, com os cards todos do Mike Deodato, eu fiquei muito contente de poder unir essas duas formas de arte, que é a música e o rock, e os quadrinhos, e isso foi para cima. Fiquei muito contente com a primeira reação das, digamos, poucas rádios rock que ainda existem, né? São Paulo comprou muito. Agora, por exemplo, eu estou morando no Rio. No Rio eu não consegui. E amigos meus me ligaram para dizer: Paulo, esbarrei numa determinação lá de cima, adorei a música, todo mundo gostou da música, mas a gente não vai poder tocar. Bom, eu espero que com o final do segundo turno a gente tenha uma outra cena e a música possa respirar e emergir pelo que ela é, né? Agora, mas eu fiquei contente e motivado. Virão outras músicas nessa linha. Então, ao mesmo tempo, é o risco que o artista corre. Eu quero dizer o seguinte, tá no teu DNA, né? Você, claro, é um artista de enorme sucesso, fez sucesso, coisas que você sabia que, né, que era para tocar no rádio, para citar o velho bordão, né? Que era no rádio. Mas se você não for, não se desafiar, vamos dizer assim, eu acho que você deixa de ser artista, né? Eu queria só destacar aqui, a gente falou tanto de Macunaíma. Esse cara aqui que eu estou entrevistando tem a preciosidade de rimar Macunaíma com vacina, que é sensacional, né? Naquele momento da música. Então você faz com beleza. E eu acho que você, artista, se não for dar a cara para bater, agora, nesse momento, vai dar quando? E você vê como os artistas estão se dividindo, né? E apesar de achar realmente que o artista tem que pairar acima do dia a dia da política, a gente... Sempre que um artista se envolve na questão partidária e endossa um candidato, ele vai se decepcionar, porque o sistema é podre, é corrupto. Sim. É muito difícil você misturar o trabalho. Eu sempre procuro falar da coisa com uma visão poética. Porém, não dá para a gente ficar no muro agora. Não dá. A gente tem que se posicionar. E eu acho que... É muito claro já o que está acontecendo, né? Eu lido com os haters dessa maneira, dependendo do teor e do nível de agressividade, eu bloqueio e deleto mesmo, mas eu jamais discuto. Idem. Deixa eu te provocar de uma outra maneira. Você falou que, e aí concordo contigo em parte, que se associar a um candidato especificamente, a uma figura política, ela é sempre arriscada. Mas quanto ao posicionamento, eu tenho um amigo, um escritor que eu respeito muito, que fala assim, é o seguinte, não tem artista de direita. Você tem que ser, né? Você tem, e não é que ele é ligado a este candidato, mas o artista, ele per se, ele é de esquerda, ele tem que, né, que questionar, ele tem que perguntar e quer ter os objetivos, o olhar maior ali para um mundo mais interessante. Concorda ou discorda? E não só isso, o artista, como Caetano já definiu em diversas frases, ele faz parte da beleza, da grandiosidade da visão artística, almejar o luxo para todos. Total. A direita não precisa de defensores, a direita já tem todos os poderes e recursos do mundo. A gente precisa olhar pelos carentes, a gente precisa olhar por essa enorme massa de injustiçados, de famintos, esse absurdo desse contraste que a gente vive, nossa geração é massacrado por isso diariamente. Somos um dos países mais ricos do mundo e um dos piores IDH de visão fome, não sei o quê, de renda. Então a gente precisa olhar para isso. A gente não precisa estar muito preocupado com as questões do liberalismo e tudo mais. A gente vê de uma forma humanista. E a esquerda tem essa visão. É claro que as utopias, as ideologias, a parte, a visão artística é uma visão poética, é uma visão de amor, é quase religioso. Então, colocar isso de uma maneira pertinente dentro da canção, sem impregnar, sem intoxicar a canção de politicagem, que é o grande trabalho desse tipo de canção, né? Eu fiquei um tempão montando esse quebra-cabeça e fiquei muito contente com a letra, porque ela, em última instância,
coloca a culpa e a responsabilidade para cada um, para nós mesmos. E eu acho que esse Brasil que a gente quer, ele passa por uma revisão de alguns conceitos que estão tão arraigados que a gente já não sabe se são bons ou ruins, tipo a questão da malandragem, né? Você cita a lei de Gerson na música, né? Você cita a lei de Gerson na música. Eu cito a lei de Gerson. Primeiro mandamento da malandragem, né? Zeca, quantos anos tem esse anúncio, Zeca? Nós estamos velhos. Nos anos 70, né? Nós estamos nos anos 70. Foi na esteira do sucesso da seleção México 70, o Gerson foi contratado para isso. Exatamente. Olha como isso marcou a gente, a ponto de se tornar uma espécie de axioma, uma espécie de tábua de Maomé da política, né? Então, nós temos que rever isso. Por exemplo, quando eu penso meu irmão querido Cazuza, um gênio, ideologia de 85, a música que está fazendo aí quase seus 40 anos. As ideologias já se mostraram todas inúteis, inócuas, né? Com o fim da União Soviética, a própria concepção de direita e esquerda se mistura no dia a dia do toma lá da cá. Verdade. Outra música do Cazuza, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Essa malandragem, ela tem um duplo sentido que é muito perigoso. A ópera do malandro, a figura do malandro, a figura romântica do malandro, como o Chico falou, o malandro, para valer, não espalha, abandonou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha. Mora lá longe, chacoalha na central, exatamente. Sim, mas é um momento perigoso. O que é fascinante, só para a gente avançar na conversa, a gente tem muito assunto, que nessa turbulência toda do criador, do artista e tudo, eu vejo até em primeira mão, porque eu estive com você recentemente, a gente está falando agora, um Paulo Ricardo sereno, não sei exatamente sereno, mas zen, um cara que fez 60 anos, feliz de estar fazendo 60 anos, um cara seguro, consciente disso, que posa nu para a mulher, inclusive, essa coisa louca toda. Como você... É quase um equilíbrio disso, a mente turbulenta, porque os tempos nos fazem ser turbulentos, mas você procura um zen, de repente? Eu procuro fazer da melhor forma possível o que eu me proponho a fazer. Eu me expresso através de canções, e essas canções são levadas, né, em 3D para os palcos, né? Então, na hora de compor, eu preciso estar zen para poder, entre tantos temas relevantes e tantas coisas que você tem para dizer, conseguir entender o que a gente está vivendo. O artista ele é mais ou menos uma espécie de jornalista, né, do seu tempo, e o veículo dele é a canção. Mas a gente está falando sempre do que está acontecendo. Tanto que nos anos 90, quando eu estava envolvido com a minha vida pessoal, separação, filhos, não sei o quê, eu fui falar de amor. E havia essa fase romântica que era uma verdade. Você abriu outro portal aí, né? Você abriu outro portal. Como dizia meu amigo, meu parceiro Michael Sully, ele falou, eu ousei entrar na Bregolândia. Verdade. Que para a nossa geração assim, não faz diferença nenhuma. Eu sei. Nós, antes da MTV, o que era ser artista para a gente? Era ir no Chacrinha, no Bolinha, no Barros de Alencar. Quando eu era criança, e quando eu crescesse, eu queria ir no Chacrinha. Então, ali se mistura, e voltamos a falar de modernismo, de antropofagia, total. São esses vários Brasis. Então, a gente precisa estar zen para focar, e dentro do próprio leque imenso de opções maravilhosas que a música brasileira nos propõe, e com esse paradoxo de vir do rock, que é um gênero quase alienígena, então é preciso realmente um exercício, quase uma meditação a cada canção para você escolher com precisão o que você vai dizer. Aí tem o lado do palco. Para você transpor isso para o palco, você tem que estar bem fisicamente. Aí não tem dialética, não tem mimimi. Você tem que malhar, você tem que correr, você tem que se cuidar, você tem que se alimentar bem. E você tem que estar bem, porque faz parte do impacto da nossa canção. Você está bem dinâmico, correndo no palco. Faz parte da eficácia do rock and roll. Os Rolling Stones estão para mostrar
continuam relevantes e continuam arrastando multidões porque eles são coerentes com essa história toda. E eles você vai ver um show dos Stones e sabe que você vai ver um grande espetáculo com aquele senhor de 79 anos correndo para lá e para cá e que corre seus 9 quilômetros por dia todo santo dia, né? Então, eu tô contente porque quando você é mais novo, essa questão da disciplina é mais difícil. Né? E quase irrelevante, porque o próprio corpo ajuda, mas aos 60, Exatamente. eu, inclusive, muito bem, o corpo joga contra ali, né? É difícil. Eu tive, então, eu jogo a primeira pedra. O momento que você olhou no espelho, nu, digamos, e falou assim: isso aqui não é o que eu quero representar. Você teve esse momento? Várias vezes. Boa. Várias vezes. Não, os últimos anos, eu tô com, além da minha filha mais velha dos anos 80, que já está com 35, eu tenho 3 pequenos de 10, 8 e 6 que você conheceu. Eu conheci aquele dia, exato. Ali eu entendi uma tese da medicina que o homem engorda, em média, 5 quilos por filho. Então eu não tenho filho, eu já fiz assim. Tem isso? Porém, quando o filho nasce, a mulher emagrece um pouco, a gente não. Então, você multiplica os 3, foram 15 quilos a mais. Tem 15 extra aí, tá bom, ok. E aí você mergulha nessa Disneylândia, que é cheio de bala e sorvete, doce para todo lado. E aí é difícil você sair daqui, tem que ter muita disciplina. Não é o meu forte. E eu adoro criança, eu mergulhei naquele mundo. Então, esses anos aí, esses últimos 10 anos dos 3, foram anos de um sobrepeso extremamente incômodo para a minha vaidade e para o espelho. E que você diria que você retomou? Eu falei brincando da coisa de você posar nu para sua mulher. Mas seríssimo. Para fazer isso, você tem que estar... O pai tem que estar on, vamos brincar. O pai está on. Não, chegou uma hora, assim, eu acho que a pandemia deu uma espécie de tempo, né? Obrigatoriamente para todo mundo. Sem dúvida, então, sem dúvida. Eu tinha uma coisa assim, eu tinha acabado de fazer um disco com Toquinho sobre Vinícius, que é óbvio que eu amo a MPB. Óbvio. Eu vinha nessa sequência de parcerias com DJs, sobretudo para o meu desafio anual do novo tema do BBB. Eu sempre na Liga da Música Eletrônica. Aliás, teremos mais um daqui a pouco, é isso? Teremos mais um daqui a pouco. Teremos mais um. Já estamos preparando. Então, o que aconteceu? Chegou na pandemia, eu não podia encontrar ninguém, não podia encontrar banda, não podia encontrar produtor, DJ. Eu me voltei para o violão, comecei a fazer as lives de violão, montei um espetáculo de violão, fiz um CD todo de violão que vai sair em janeiro, paralelamente ao Rádio Pirata, que já está terminando, os 35 anos, que foram um sucesso, e o show que estreia sexta-feira agora, na verdade, vamos estrear em Londrina e Maringá. Está na estrada aí. Vamos para São Paulo. Que é o Rock Popular Tour. Que é o Rock Popular, a turnê nova. Eu tenho esse voz, violão e rock and roll, que é um show que eu sempre temi fazer, porque eu nunca me considerei um grande violonista. Eu era baixista e tocava para compor. Sim. Mas eu estudei, a pandemia me obrigou a estudar. Fiz uma música sobre a pandemia, que é O Tempo de Espera, que retoma as minhas origens de um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones. E eu vi que é isso. E aí, na hora do desafio do Herói Made in Brasil, que foi um convite para fazer esse NFT, eu não tinha outra escolha. Assim, a história, na verdade, é histórico até do ponto de vista do momento. Eu escrevi essa letra, quase a totalidade dela, no dia de 7 de setembro do ano passado, que foi um dia muito conturbado. E eu em casa, ligado, a televisão ligada, e eu vendo aquilo tudo, e aquela loucura, e você, né, percebendo um Brasil completamente sem rumo ali, aquela loucura daquelas invasões, Brasília pegando fogo. Não tinha como falar de outra coisa. Agora, tudo isso junto, vamos botar pandemia, inspiração, música, a situação que o Brasil vive, essa coisa toda. Ver a tua resposta para isso tudo, eu penso um pouco numa palavra que, aos 60 anos, eu digo de experiência própria, pode parecer perigosa: maturidade. Nós estamos na maturidade, e essa maturidade é de se temer ou é de se abraçar, Paulo Ricardo? Nossa, é abraçar, beijar na boca de língua, porque eu esperei por ela ansiosamente, eu achei que ela nunca viria.
porque o rock te empurra um pouco para esse complexo, essa síndrome de Peter Pan. A gente quer permanecer garoto, e o Jagger dá um péssimo exemplo para isso, né? Porque ele consegue, né? Então a gente quer permanecer garoto. Mas ele é fora da curva, né? Sim, ele é o number one, mas existem várias pessoas que conseguem permanecer interessantes, relevantes, alguns seguidores também, que já estão com 60, poderiam ser filhos de Jagger, né? E que continuam muito bem, né? Então, o que a maturidade traz é essa tranquilidade de você finalmente saber o que você tem que fazer e fazer o que você tem que fazer com prazer e com tesão, e com você, agora é hora disso, não tem outra distração, você já se distraiu, você já errou, você já chutou, já fez gol contra, agora a maturidade te dá um foco, que é uma coisa maravilhosa, não tem, é o famoso just do it, sabe? Você não fica mais, você não perde muito tempo, você sabe o que é, você sabe o que você quer, e você sabe o que você tem que fazer para conseguir. Então, estou felicíssimo com isso, realmente, não, eu até, outro dia eu vi o Ney, que está com 81, né? O Ney é de 40, fez 82. O Ney dizendo, olha, se tem algum problema, alguma perda, algum desgaste aí com os 80 anos, eu ainda não percebi. Eu achei aquilo tão maravilhoso. Né? E isso é tão maravilhoso. Acho que te dá uma energia, porque você falou lá no começo da conversa, a gente já está meio que terminando, eu quero saber do Rock Popular Tour. Te dá uma nova energia, vamos dizer, um novo mood para entrar nesse ciclo de novo. Eu acho que você, como artista, como roqueiro, como músico, você não vai tão cedo abandonar aquele ciclo que você falou. Música, grava, sai na estrada, aproveita. Você está entrando num outro ciclo desses agora. Você entra de alguma maneira mais, não sei se sereno é a palavra, mas mais preparado para isso. Eu acho que tendo sido interrompido na turnê anterior, então fez com que ela demorasse, se prolongasse por mais tempo do que era o previsto. Eu estou louco pelo novo. Eu sou muito focado pelo novo. Sou Libra, mas com ascendente Aquário. Eu estou sempre pensando no próximo, do próximo, do próximo. Então já tem toda uma série de figurinos que eu usei nesse ensaio com a minha mulher, a Bela Pinheiro, para, claro, fora o nu artístico, as peças são completamente diferentes de tudo. Então eu estou muito animado com o figurino, o novo cenário do Zé Carratu, que é muito diferente, exorciza um pouco aquela coisa da caveira, aqueles símbolos mais tradicionais do rock and roll, o couro preto, e eu vou para um outro lado. Então eu estou muito animado, porque tem músicas novas. Claro que as pessoas precisam de uma certa dose pequena de música nova. Você não pode fazer shows. Claro, quer saber o que você está... Claro. Então, tem Herói Made in Brasil, e alguns lados B, alguma coisa de carreira solo que as pessoas vêm pedindo há muito tempo, estão aí. Mas eu fiz um álbum em 96 que se chamava Rock Popular Brasileiro, onde eu tive o privilégio de convidar vários grandes amigos, Frejá, Baroni e o Renato Russo, que veio cantar A Cruz e a Espada comigo. Sim. Então, eu retomo um pouco esse conceito e vou curtir homenageando Raul, Rita, Lulu, e aqui vou fazer Titãs, vou fazer um Paralamas, eu vou brincar com o rock popular brasileiro. Então, estou muito feliz, porque é tudo novo, sabe? É como se fosse o primeiro show da minha vida. Que seja bem-vindo. E a gente vai assistir, eu já ia marcar o nosso próximo encontro, que seja num camarim do Rock Popular Tour, seja que escala da turnê for, mas só para terminar, o que é isso na sua mão aqui? Tendinite. Tá vendo? É de computador ou é de guitarra? É de violão? É do baixo e do celular. Tá vendo? Zeca, o celular é o teu escritório, é a tua secretária, é a tua máquina de escrever, a tua câmera de vídeo. O celular é o carro. E eu tenho uma mania, eu só digito com um dedão, porque os meus teclados eles são meio automáticos, inteligentes. Eu dou a primeira, a segunda letra, ele já escreve a palavra. A frase inteira. E é engraçado até que às vezes eu não estou querendo falar aquilo, e aí eu falo, vamos falar com... Aí, pum, já aparecem 3 opções de pessoas, né, que são as pessoas que eu mais... Aí eu falo, não é nada disso.
Então você fica... Hoje em dia, eu estou no avião, eu estou fazendo uma letra nova, eu estou o tempo todo no celular, estou respondendo e-mail no celular. Eu não sou muito de áudio, eu acho o áudio eu também não. chato. Odeio, eu sou de texto, estou igual você. É texto, a gente do texto. Então, o texto, junto com... Aí eu chego, passo três dias em seguida tocando, às vezes tem 2 shows uma noite. Sim. O tendão falou, cara, foi uma dor horrível, eu fiz o show de domingo em Cuiabá sentindo dores, mas ontem eu fui no fisioterapeuta, tomei várias injeções de ozônio, acupuntura, mocha, tudo tem direito, porque sexta-feira tem show, a história continua. Vai, e the show must go on totalmente aqui. Show e com must você, go on. a gente sabe que o show vai bonito em frente. Bom, tá combinado, não vou nem despedir, daqui a pouco a gente tem no camarim, para variar uma conversa contigo é sempre um prazer, uma iluminação, e viva o 60. Vou te cobrar, hein? Tá cobrado, a gente é amigo. Viva os 60! Viva! Os 60, pô, os mágicos 60. E que venha mais. Beijo, pô. Tô louco para te ver e nos ver aí nos céus, quando eu me sento e ligo a TV do avião. Você vai estar lá, em breve, esse nosso registro. Bora combinar. Que delícia, Zé. Beijo, querido. Obrigado, querido. Tchau. Beijo. Qual?